8 anos de idade, sem família, sem casa, sem ninguém. E uma recompensa de 79 milhões de berries na cabeça. Não por crime, não por violência, não por pirataria, mas por sobreviver. O governo mundial olhou para uma criança de 8 anos e tomou uma decisão. Essa menina precisa desaparecer. E quando não conseguiram fazer isso, fizeram a coisa seguinte: convenceram o mundo inteiro de que ela era um monstro, uma criança transformada em lenda, transformada em mito, transformada em ameaça. Hoje, o mundo a conhece como a criança do diabo, Nico Robin, com 930 milhões de berries de recompensa. Uma das mulheres mais procuradas da história dos piratas, ex-vice de uma das organizações mais poderosas da Grand Line, membro dos Chapéus de Palha, sobrevivente de batalhas que derrubaram imperadores, mas o que o mundo realmente sabe sobre ela? Menos do que você imagina, e muito menos do que o governo quer admitir. Porque por trás de cada número, de cada história e de cada recompensa, existe um segredo, que o governo mundial passou décadas tentando enterrar. E hoje a gente vai falar sobre isso. Fala, meu nerd, eu sou Mikael e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa série de Como o Mundo Vê. Se você tá curtindo essa série e ainda não assistiu os outros vídeos, tá aparecendo na playlist aqui em cima, mas primeiro termina esse aqui e depois você vai lá. Desce aqui embaixo também, deixa o teu like para ajudar a divulgar esse vídeo para mais pessoas, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo e considera se tornar um membro para ter acesso a muita coisa exclusiva. 22 anos atrás, uma ilha chamada Ohara foi destruída, não por piratas, não por um desastre natural, por ordem do governo mundial. Buster Call, o ataque mais devastador que a marinha pode autorizar, uma operação que exige aprovação dos mais altos escalões do poder. 20 navios de guerra, uma ilha inteira varrida do mapa em questão de horas. Para ter noção do que isso representa, um Buster Call não é chamado para combater piratas comuns, é uma medida de guerra, uma declaração de que aquele alvo representa uma ameaça tão grave que precisa ser eliminado completamente, sem negociação, sem prisioneiros, sem sobreviventes. Ohara era uma ilha de arqueólogos, e a justificativa oficial foi clara e direta. Aqueles estudiosos estavam pesquisando conhecimentos proibidos, mergulhando fundo em segredos que não deveriam ser tocados, com o objetivo final, sombrio: ressuscitar as armas antigas. Aquelas armas capazes de destruição em escala mundial, instrumentos de aniquilação que poderiam varrer nações inteiras. Essa foi a versão que chegou ao povo, essa foi a história que os jornais contaram, que os marinheiros repetiram nos portos, que os cidadãos espalharam de ilha em ilha. E o povo acreditou. Por que não acreditaria? Era o governo mundial dizendo isso. A mesma instituição que mantém a ordem no mundo, a mesma que protege os cidadãos contra piratas, a mesma que existe, em teoria, para garantir que o caos não tome conta de tudo. Mas tinha um detalhe incômodo nessa história. Uma sobrevivente, uma criança de 8 anos escapou do Buster Call, e o governo precisava explicar isso. Precisava justificar por que aquela menina, filha de arqueólogos, nascida naquela ilha, ainda estava viva. E mais do que isso, precisava garantir que ninguém fosse em busca dela por pena ou por curiosidade. Então fizeram o que sabem fazer melhor. Criaram uma narrativa. Disseram que aquela criança tinha afundado 6 navios de guerra da marinha, que ela era perigosa, que ela usava poderes sobrenaturais para atacar os soldados, que ela era a prova viva ambulante de que Ohara era uma ameaça real ao mundo. 79 milhões de berries na cabeça de uma menina de 8 anos. Para comparar, essa recompensa era maior do que a de muitos piratas adultos e experientes circulando pela Grand Line naquela época. O governo colocou um valor absurdo na cabeça de uma criança. Isso sozinho deveria ter levantado perguntas, mas não levantou. Esse foi o nascimento público de Nico Robin. Não como vítima de um genocídio, não como sobrevivente de uma injustiça, mas como vilã, como monstro, como a criança do diabo. Mas antes da gente continuar, deixa eu te dar um recado rápido. Você já pensou em ganhar dinheiro fazendo aquilo que você ama? Falando sobre anime, sobre jogos, sobre qualquer coisa que te apaixona? Aqui no YouTube, isso é possível. Você pode criar conteúdo sobre o que quiser, exatamente como eu faço aqui, e transformar isso numa fonte de renda real, sem nem precisar aparecer na câmera. Nos Mestres do Algoritmo, você aprende passo a passo como criar um canal lucrativo do zero, como dominar o algoritmo, como monetizar, como crescer, tudo isso
isso falando sobre o que você gosta. Eu deixei uma aula gratuita para você de como tudo funciona. Tá no link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Corre lá para assistir porque eu não sei por quanto tempo vai ficar disponível. Mas agora, bora voltar pro vídeo. Pensa comigo por um segundo. Você tem 8 anos, a sua ilha foi destruída, tudo que você conhecia virou cinzas e fumaça. A sua mãe faleceu. As pessoas que cuidavam de você, os estudiosos que te ensinaram, os vizinhos que conviviam com você, todos foram embora. E agora existe um cartaz com seu rosto, com um número que faz adultos armados salivarem. O que você faz? Robin fugiu. Não tinha outra opção e continuou fugindo por 20 anos. Durante 2 décadas inteiras, ela atravessou a Grand Line sobrevivendo da única forma que conseguia, se escondendo, se adaptando, confiando nas pessoas erradas e pagando caro por isso. Cada porto que ela chegava era uma aposta. Cada pessoa que estendia a mão podia ser um traidor esperando o momento certo, e muitas vezes eram. Piratas que prometeram proteção e depois tentaram entregá-la. Organizações que juraram lealdade e mudaram de ideia quando o preço ficou atraente demais. O mundo não tinha misericórdia para uma criança com recompensa. Tinha calculadora. O mundo não viu nada disso. O mundo só viu o número no cartaz. E o número dizia: ela é perigosa, ela é criminosa, ela é a criança do diabo. Esses títulos não foram dados por piratas que a viram em combate. Não foi conquistado em batalha. Foi construído pelo governo através de propaganda. E funcionou com uma eficiência assustadora. Os demônios de O'Hara viraram lendas. E Robin era a última deles. A herdeira de uma herança que nunca pediu para carregar. Para qualquer pessoa comum ouvindo falar de Nico Robin, a imagem era simples: criança do diabo, sobrevivente de O'Hara, capaz de afundar navios da marinha com 8 anos. Melhor ficar longe, ou muito perto, se a recompensa valer o risco. O que ninguém parou para perguntar foi a coisa mais óbvia do mundo: que ameaça uma criança de 8 anos realmente pode representar? E por que o governo colocou tanto dinheiro na cabeça dela tão rápido? Em algum momento, durante esses 20 anos de fuga, Robin encontrou proteção num lugar inusitado: a Baroque Works, uma das organizações criminosas mais poderosas da Grand Line, liderada por ninguém menos que Crocodile, um senhor dos mares, um Shichibukai. E dentro dessa organização, Robin não era uma fugitiva qualquer, era a vice-presidente, a número 2, Miss On Sunday, parceira direta do Mr. Zero. Para a maioria das pessoas, Miss On Sunday era um nome sussurrando, uma figura de poder nas sombras, alguém que trabalhava diretamente com um dos homens mais poderosos do mundo. Pouquíssimos conectaram esse nome à criança da recompensa de 79 milhões. Ela passou anos dentro da Baroque Works, operando em anonimato quase total. O submundo a conhecia pelo codinome, o governo a conhecia pelo rosto, mas ninguém, em momento algum, tinha o quadro completo. Quando Crocodile caiu em Alabasta, derrubado pelos chapéus de palha, a Baroque Works desmoronou e Miss On Sunday desapareceu junto. O mundo pisou no vazio. Cadê ela? A resposta veio pouco tempo depois. Ela tinha subido no navio de Monkey D. Luffy. Aqui é onde o mundo deveria ter parado e pensado. Os chapéus de palha invadiram Enies Lobby, uma instalação do governo mundial, um dos lugares mais protegidos do mundo, declararam guerra aberta ao governo, colocaram a bandeira deles na Torre da Justiça, tudo por ela. E depois de tudo isso, depois de uma das maiores confusões que Enies Lobby já viu, a recompensa de Robin subiu de 79 para 80 milhões de berries, 1 milhão a mais. Pensa nesse número. Os chapéus de palha acabaram de declarar guerra ao mundo inteiro por essa mulher. Luffy ganhou 100 milhões a mais de aumento por sua recompensa, e Robin ganhou 1 milhão por ser o centro de uma invasão histórica a uma instalação do governo. Isso não é descuido, é mensagem. O governo não quer que Robin seja morta. Nunca quis. Recompensa alta demais atrai gente demais, e alguém pode matar antes de capturar. O que eles precisam é de Robin viva, calada e longe de qualquer poneglyph. O mundo leu o número e achou que ela não era tão importante assim, mas o mundo leu errado. Caçadores de recompensa foram atrás dela por décadas, achando que a ameaça dela era física. Aqueles braços que nascem do nada, que aparecem em qualquer superfície, que podem quebrar uma espinha em segundos. Piratas foram atrás da recompensa. O governo foi atrás do que ela carrega na cabeça. Nenhum dos 3 grupos sabia o que o outro sabia, porque o governo nunca revelou o motivo real, e não podia revelar. Admitir que Robin é perigosa por
por conseguir ler poneglyphs, seria admitir que os poneglyphs existem, seria admitir que o século perdido aconteceu, seria abrir uma porta que eles passaram séculos cimentando e escondendo. Então, inventaram outra história. Afundou navios, herdeira dos demônios de Ohara, ameaça o mundo, e o mundo engoliu. Durante 20 anos, ninguém caçou Robin pelo motivo certo. Ninguém entendeu porque ela realmente era o alvo número 1 do governo mundial. O perigo dela não está nos braços, está no que ela pode ler, no que ela pode revelar. Na verdade, que ela carrega e que pode desmoronar tudo o que o governo construiu. Esse segredo o mundo ainda não tem. No arco de Dressrosa, os Chapéus de Palha estiveram lá, Robin junto com eles, e sua recompensa foi para 130 milhões. O ano, Onigashima, a derrota de Kaido, um dos 4 imperadores, um dos seres mais poderosos do mundo, foi derrubado. Robin estava lá também, não só de uma forma sutil, mas derrotando Black Maria. Sua recompensa disparou para 930 milhões de berries. Para a maioria das pessoas, esse número faz sentido dentro do contexto. Ela é Chapéu de Palha. Os Chapéus de Palha derrubaram Kaido. Todo mundo subiu, mas tem algo que o mundo não percebe quando olha para esse número. 930 milhões ainda é pouco. O governo continua segurando, continua escondendo o verdadeiro motivo. Se o mundo soubesse de verdade o que o Robin representa, o que ela pode fazer com o Poneglyph, o que ela já leu, o que ela já sabe, a recompensa não seria 930 milhões, seria muito mais, e acompanhada de uma ordem de captura totalmente diferente. O governo chama de Criança do Diabo. O exército revolucionário chama de Luz da Revolução. 2 títulos, 2 mundos completamente opostos, enxergando a mesma pessoa. Para o governo, ela é o pesadelo que simplesmente não tem fim, a sobrevivente que não deveria ter sobrevivido, a ameaça que só cresce. Para os revolucionários, ela é símbolo, prova de que o governo pode errar, pode mentir, pode mandar um Buster Call para uma ilha inteira e ainda assim não conseguir apagar tudo. Ela sobreviveu e continua sobrevivendo. O mundo que a condena e o mundo que a venera existem ao mesmo tempo, e o Robin transita entre eles carregando um segredo que pode mudar os 2 mundos. O mundo olha para Nico Robin e vê uma criminosa, uma mulher com recompensa desde a infância, uma ex-membro de uma organização extremamente perigosa, uma Chapéu de Palha que ajudou a derrubar imperadores. Mas o que o mundo não vê é o seguinte: tudo que foi dito sobre ela foi ou mentira do governo mundial ou consequência de uma mentira do governo. Ela nunca fundou nenhum navio. Ohara não era uma ameaça. E a recompensa de 79 milhões numa criança de 8 anos não foi punição, foi silêncio comprado com dinheiro. O segredo que o governo mundial não quer revelar não é quem é Robin, mas sim o que ela sabe. Enquanto ela estiver viva, esse segredo também está. Mas é isso aí, meu nerd. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você curtiu esse vídeo, clica na playlist que tá aparecendo aqui na tela, maratona os outros vídeos que eu tenho certeza que você vai curtir. Mas é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo.